Refluxo, o assuntinho que eu tenho certeza que já pegou todas as mães lá em casa. Eu sofri com o tal do refluxo e acho que vocês também. Eu trouxe a doutora Deise para conversar com a gente. Tudo bom, doutora? Oi, tudo bem, Thaisa? Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, tá? E falar sobre esse assunto que é muito importante e eu acho que é assunto para toda a casa, Isso né? que eu falar, é dúvida de consultório mesmo? Primeira consulta. Chegou com o bebezinho, acabou de nascer, a primeira consulta, o primeiro tema que a gente aborda é esse. E a doutora já me contou que é o refluxo fisiológico, o primeiro que a gente vai explicar, né? O que é o refluxo fisiológico? O que é o refluxo fisiológico? É a musculatura do esôfago que ainda não está bem formada. Na gente, nós adultos, a gente tem uma musculatura que fica em volta do esôfago, né? E isso impede que o líquido que está dentro do estômago volte. Nos bebezinhos, essa musculatura ainda não está bem firme. Então, o que acontece? O bebê mamou, deitou, vai voltar. Tá? É como se fosse uma garrafa que você virou e ele vai voltar por ali. É o regurgitar, que as mamães Esse é o falam. regurgitar. O regurgitar nada mais é do que o líquido tá saindo pela boca, né? E tem o refluxo que ele vai voltar e não vai sair. Então essa é a diferença da regurgitação e do refluxo. O refluxo às vezes você não vai ver, que é o tal do refluxo oculto, né? E às vezes ele vai se exteriorizar, que é a regurgitação. E o que seria o refluxo fisiológico? É aquele bebê que a gente chama de golfador feliz. O que é? É um bebê que está ganhando peso, é um bebê que acabou de voltar ao leitinho e já está sorrindo para a mamãe, tá? Então é aquele bebê que está bem, está na consulta de puericultura, está indo bem, está evoluindo bem dentro do que a gente espera. Não chora, não sente dor. Esse é o refluxo fisiológico. Então, tem muitos bebês por aí que às vezes a mãe fala, meu filho tem refluxo, mas que refluxo que ele tem? Ele tem a doença do refluxo ou ele tem um refluxo fisiológico? Então, aquela regurgitação que a gente vê do neném, fiquem tranquilas, mamãe, está tudo certo, é o normal. Depende. Depende? Depende. Porque a doença do refluxo é aquele bebê que está mamando, se joga para trás, chora, não consegue terminar a mamada, você vê que ele tem fome, mas ele tem dor também naquele momento. E muitas vezes não está ganhando peso, tá? Mesmo sem voltar o leitinho, que seria o refluxo oculto, que seria aquela criança que chora, que ela se sente incomodada após as mamadas, mas ela não vomita. Aí você fala assim, mas por que meu bebê está chorando depois de mamar? Se eu tenho leite, se está tudo bem, por que ele chora? Ele não quer pegar o peito de novo, está perdendo peso, não está ganhando, né? Por isso é importante a consulta com o pediatra também, para ele poder fazer esse diagnóstico. As mães não fazem confusão com a cólica? Porque pelos sinais que a doutora me falou aqui, né? Você já pensou? A mãe já pensou cólica, né? E vai primeiro na cólica, que é o mais usual de falarem, né? E depois o refluxo. Então a mãe tem que tomar ficar disso de alerta. Sim, com certeza. E a cólica, um dos diferenciais da cólica é que o bebê vai continuar ganhando peso, né? E ele vai ficar todo vermelhinho, nervoso, encolhe, estica a perninha, solta pum, encolhe, estica a perninha, solta pum. Aí outra questão, Thaisa, a cólica piora o refluxo. Por quê? Porque a criança chora, comprime o abdômen, como a musculatura não está bem formada, o que acontece? Volta o leite. Então, quanto mais cólica a criança vai ter, mais leitinho vai acabar voltando também. Então, e quando a mãe sente que isso está acontecendo em casa, então é imprescindível que ela fale com o pediatra para tentar ver qual que é realmente o problema. Com certeza. Tem muitas mães que chegam lá no consultório, aquele bebê gorducho, gostoso, dando sorriso. Aí você chega, vai pesar, a mãe fala, mas ela tá vomitando o tempo todo, ela mama e vomita, ela mama e vomita. A gente tá brincando com ela, ela vomita. Esse é o tal do golfador feliz, que é o refluxo fisiológico. Com o passar dos meses, essa musculatura vai melhorar, geralmente após o 6º mês ali ela vai ficar mais firme e a criança vai desenvolver super bem. Então, esse refluxo não precisa de tratamento. Tem algumas medidas que a gente pode estar tomando, tanto num refluxo, na doença do refluxo, quanto no refluxo fisiológico, né? Que seria diminuir o intervalo entre as mamadas. Aí você fala, mas vai diminuir o intervalo entre as mamadas, o bebê vai ficar com fome, né? Não, ele vai mamar menos quantidade, porém mais vezes. Então você não vai encher o estômago, você vai colocar ali até a metade praticamente, vai conseguir digerir mais rápido, por isso é importante segurar o bebezinho ali na posição de arrotar, que a gente sempre orienta, né? Uns 15, 20 minutinhos, para depois movimentar esse bebê, para evitar que esse leitinho volte. E quando a mãe, assim, procura ajuda, qualquer um desses sinais é a hora de a gente correr pro pediatra e perguntar se tá tudo certo. Com certeza, porque como que em casa você vai conseguir fazer esse diagnóstico, né? Às vezes você acha, não, mas é um refluxo fisiológico, meu bebê tá bem. Mas às vezes ele não tá ganhando peso. Às vezes seu bebê só chora, o único sintoma desse bebê é choro.
Ah, ele tá com cólica, mas será que não é o tal do refluxo oculto? Será que esse bebê não tá sentindo dor na hora que tá voltando esse leitinho ali no esôfago e não tá saindo? Então, nem sempre o refluxo vai voltar pela boquinha. Às vezes o único sintoma é o não ganhar peso e o choro durante a mamada. E o tratamento é complicado do refluxo? Não, é super tranquilo. Primeiramente, a gente nunca entra com medicação, né? Sempre vai pelas medidas, que é o segurar o bebezinho, 15, 20 minutinhos, diminuir o intervalo entre as mamadas. Aí depois temos que pensar em alguns outros diagnósticos diferenciais. Entre um deles é o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, que está bem comum ultimamente, né? E também pode causar o refluxo. E aí, você fazendo o diagnóstico, você consegue fazer o tratamento correto desse bebezinho e a evolução é muito boa. E aquele travesseirinho lá anti-refluxo, ele é bom? Não é indicado. Não é indicado? Não. A gente sempre indica não usar o travesseiro anti-refluxo, mas sim elevar a cabeceira do berço em 45 graus. Por causa dos riscos? Por causa do risco do berço seguro, que também isso daí faz parte da consulta, e pelo fato do pescocinho do bebê ficar para baixo. Então você vai estar comprimindo e dificultar a respiração do bebê. Nossa, olha, viu, gente? Então você tem que fazer os 45 graus lá de todo o bebezinho, não só do pescocinho. Embaixo do colchão. Embaixo do colchão. Com cada cuidado. E vai mudando, doutora, as orientações ou a orientação do refluxo, ela persiste? Porque tem muitas orientações que antigamente a mãe falava, que hoje não vale mais, né? Olha, Thaís, eu tô formada, já tenho acho que 13 anos, tô velha, né? Tá não nada, mudou jovem, até agora, não mudou muita coisa, Ah. tá? Então essa parte do travesseiro anti-refluxo, que é mais modinha, né? Não é a parte da orientação médica mesmo, sempre foi os 45 graus de elevação da cabeceira do berço, diminuir o intervalo da mamada, que não expliquei. Uma coisa nova é a alergia à proteína do leite de vaca, que eu acho que muitas vezes naquela época se passava batido, né? Tinha o refluxo, a criança acabava melhorando com medicação, com o passar do tempo, muitas vezes melhorava da alergia e não tinha o diagnóstico da alergia à proteína do leite. Naquele momento, né? É, e não se adaptava, né? Como tudo, né? Mas tadinha da criança, né? Que judiação. sofria, a família também, né? Acabava sofrendo. Porque a gente sabe que ver um filho chorando não é fácil, né? Não, ainda mais pra uma mãe que tá ali num puerpério, né? Sem dormir. Sem dormir, sem mudança radical da vida, Tudo né? a gente acha que é culpa da gente. O que eu fiz de errado agora? Por que esse bebezinho tá chorando? Não é fácil. Doutora, adorei as explicações. Muito obrigada pelas informações. Obrigada eu pelo convite novamente, Thaís, e precisando, tá? Estou à disposição. Que a gente grita, né? Então tá Beijão. bom, beijo.